Bom, antes de tratar da crise política, né, da crise política que acabou com o golpe de 2 de dezembro de 1851 e da base social que Marx aponta para esse golpe, Marx apontou para esse golpe, vamos fazer uma ligeira recuperação do que foi visto até agora. O tema desses 7 artigos, que viraram 7 capítulos, do livro O 18 Brumário de Luís Bonaparte, e a Segunda República na França, que vai de fevereiro de fevereiro de 1848 a dezembro de 1851, estendendo-se para uma restauração do Império que ocorreu em dezembro de 1852. Tratando-se de Marx, algumas coisas sempre têm de ser providenciadas, consideradas. Primeiro, aquele período ali não está solto. Ele está dentro de uma história. Ele pode ser um novo momento revolucionário ou pode ser um novo momento dentro de uma revolução. Quando nós olhamos ali o tratamento que Marx dá, logo na segunda página, na segunda página do primeiro capítulo, vamos compreender que Marx está inserindo esses acontecimentos aqui, esses acontecimentos que ficou para a história como a Segunda República na França, ele está inserindo isso aqui na história da França, ou na virada histórica da França, que se deu com a Revolução de 1789. Está inserindo ali. E nós, considerando o autor, já identificamos de saída que é um sujeito nessa história. Não, embora ele, Marx, tenha dito ali, né, no próprio primeiro capítulo, os homens fazem sua própria história, esses homens não são os homens em geral, ali no caso. Esses homens ali, no caso, são os burgueses, ou seja, a burguesia, né? Não burgueses isolados, mas uma classe que está agora fazendo a história, que está no comando da história, que está fazendo a revolução. E a revolução tem um momento clímax. Esse momento clímax, né, que é o da virada em si, das estruturas, ele não traz tudo para... Ele muda as estruturas, que seriam outra coisa, rigorosamente a qualidade das relações sociais, a qualidade das relações sociais, relações sociais agora que estão negando as estruturas anteriores, as relações sociais anteriores e todos os valores e orientações que possuíam as relações anteriores à revolução ocorrida. Então, vamos trabalhar o seguinte: houve uma revolução em 1789, há uma mudança na superestrutura, na estrutura da sociedade como um todo, e a estrutura da sociedade como um todo, para Marx, ela é um conjunto de estruturas, ela é uma síntese de estruturas. Ela é uma síntese de infraestrutura com superestrutura jurídico-política e superestrutura ideológica. E essas estruturas, né, que estão em síntese, elas não têm elementos desenvolvidos. Para Marx, a revolução ocorreu porque seria necessário libertar o desenvolvimento de forças produtivas. E, quando se fala em forças produtivas, se fala assim, em elementos de base ou infraestrutura. Portanto, necessário mudar a infraestrutura da sociedade para desenvolvimento das forças produtivas que estavam obstaculizadas no modo de produção anterior. Mas, a partir desse momento, já se tem ali uma nova superestrutura jurídico-política, uma nova superestrutura ideológica, o que pode nos iludir, às vezes, por causa desse nome pomposo, superestrutura, de que hajam novos elementos dessa superestrutura jurídico-política e novos elementos dessa superestrutura ideológica. Não há. Ou não havia. Tudo estava por se desenvolver. Assim como as forças produtivas vão se desenvolver na base ou infraestrutura, e a revolução foi para isso, novos elementos de superestrutura jurídico-política devem aparecer e se desenvolver, novos elementos
e de superestrutura ideológica devem aparecer e vão se desenvolver. Não é tudo de uma hora para outra. Então, quando nós pegamos esses acontecimentos da Segunda República, temos que pensar na relação que eles têm com aquilo ali. E dentro do texto, nós vamos encontrar Marx falando que houve que essa revolução, que é um momento burguês, de comando burguês, um momento revolucionário burguês, que houve um momento em que de crise, né, que foi na Primeira República, um momento de crise, em que a burguesia não conseguiu se organizar para governar, para ela dominar a superestrutura jurídico-política. Foi aí que veio Napoleão e governou por ela. Depois de Napoleão, veio uma restauração monárquica em que governou em nome dela. Depois desse período em que governou sem nome da burguesia, uma parte da burguesia, com a Revolução de 1830, passou a governar, até que houve uma insurreição em fevereiro de 1848, com a derrubada da monarquia constitucional fundada em 1830, e aí preparou-se a Segunda República, começa a Segunda República de fato, em que ela vai começar a preparar instituições políticas para a própria burguesia ser governante, não precisar mais de quem governe por ela, quem governe em nome dela, ou apenas uma parte dela governando. Agora ela vai governar completamente. E exatamente quando ela faz isso, quando ela vai preparar o seu domínio, a sua posse da superestrutura jurídico-política, ela, num determinado momento, leva um golpe. Ela leva um golpe, perde o controle das instituições políticas, perde o controle da superestrutura jurídico-política, embora o desenvolvimento de forças produtivas não tenha voltado a ser obstaculizado, ele continua, mas o domínio da superestrutura jurídico-política não haverá. Tá? Não haverá mais. E a questão para Marx é perguntar como é que terá sido possível isso. E a resposta que Marx tem para isso vem do fato de, naquele momento intra-revolucionário, dentro da própria revolução, em que a burguesia vai finalmente tomar conta da superestrutura, em que ela faz uma revolução com massa operária em apoio, em que ela faz uma revolução dentro da revolução com a massa operária em apoio para dominar a superestrutura jurídico-política, naquele momento ali ela representa aquele momento como se fosse o momento da Primeira República. De saída, nada demais, porque quando o novo aparece, aquele novo está apenas em potência, não é ato, não é o ser em si o ser que está se mostrando já para si, já se determinando. É uma coisa em ato. Então, precisa de início, né, enquanto não se torna ato, de fato, está apenas em potência, enquanto está ali, precisa de representar. Então, usa o passado. Mas esse passado é para ser abandonado, e, no caso, não foi. Como não foi abandonado, os homens ficaram brincando com a realidade, até porque os papéis, né, da farsa, né, os papéis para representar o passado estavam ali. E apareceu alguém para o papel decisivo, que tinha sido o de Napoleão Bonaparte, na data de 18 Brumário do 8º ano da República na França, que começa a ser marcada ali, naquela Primeira República, ela começa a ser marcada de fato, e a partir de setembro de 1792. Então, na data, né, na data de 18 Brumário, do calendário novo que fizeram para aquela República, aquela República foi interrompida para que Napoleão, primeiro como primeiro cônsul e depois como imperador, governasse pela burguesia. Tá? Governasse pela burguesia, porque a burguesia não tinha condições de governar ainda. Então, a questão para Marx está nessa Segunda República, passava pelo seguinte: os papéis estavam ali. Alguém assumiria o papel do Napoleão Bonaparte, tem um sobrinho dele, sobrinho neto dele, e assume. Se põe para assumir aquele papel. E consegue no final.
é interromper, dar fim à Segunda República, tal como o tio tinha dado para a Primeira. Claro que em momentos históricos completamente diferentes, embora em períodos de Revolução Burguesa, mas momentos históricos diferentes. Então, o que acontece para Marx? Como é que isso foi possível para Marx? A questão é exatamente essa. Como para Marx isso terá sido possível? É aí que ele vai buscar, porque para Marx, e aí outra providência que nós temos que ter em relação ao pensamento dele, ele não vai buscar aquilo ali como uma coisa que ocorreu de maneira isolada, aquilo que ocorreu em síntese com as demais representações da realidade, em síntese com uma base social, em síntese com uma crise política. Ou seja, foi possível aquela farsa até o final por isso. Por isso. E como nós já vimos no último parágrafo do primeiro capítulo, uma indicação muito clara de que as classes sociais, a luta de classes, na verdade, burguesia, proletariado, estava fora do golpe. O que aparece era uma ralé da sociedade burguesa. É uma coisa nova. Não é uma coisa, não é uma coisa diferente das classes. Uma coisa que não diz respeito a sujeitos da produção e não dizendo não sendo referente a sujeitos da produção, não é referente a sujeitos da história. Porque sujeitos da história para Marx são sempre os sujeitos da produção das condições materiais de existência, ou seja, as classes. Ora, então nós vimos que a coisa se dá no plano da representação. É uma história como farsa que, na verdade, rigorosamente não é história. É um momento, como Marx diz no capítulo 3, sem nenhuma relevância histórica. Porque não há sujeitos da história no comando daquele golpe. Então, não é um momento histórico propriamente dito, não é um momento de transformação ou de continuidade de uma transformação, como era a Revolução Burguesa. Como vem do papel da burguesia na história. O papel da burguesia na história que, antes do 18 de maio, nós vimos no Manifesto do Partido Comunista. Então, a questão agora é buscar como essa representação, os elementos políticos e a base social que estiveram em síntese com essa farsa. Com essa farsa. Coisa que não representava sujeito histórico, absolutamente, nem representou história propriamente dita. Então, nós falamos a respeito aqui dos fatos, né? Ou seja, há uma formação de uma Assembleia Constituinte, depois vem uma Constituição, mas antes dessa Constituição tem a eleição presidencial, depois vem uma Constituição que impede a eleição presidencial, né, que torna proibida a eleição presidencial, mas foi eleito ali um presidente com 75% dos votos, mas sem base parlamentar. Há uma nova eleição, há uma eleição agora para substituir a Assembleia Constituinte por uma Assembleia Legislativa regular, e aí o que vai acontecer? Mais uma vez, esse que ganhou com 75% dos votos não vai mostrar representado naquilo, não tem representação significativa entre os 750 deputados do Poder Legislativo, e foi-se a crise política, então, que é uma crise política que será entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, Poder Executivo com a Presidência, Poder Legislativo com a Assembleia Nacional Francesa. E o que Marx vai falar disso é que são dois poderes de qualidades diferentes e que estão maximizados. Ou seja, todos os poderes legislativos estão com a Assembleia Nacional Francesa, todos os poderes executivos estão com a presidência, com o presidente. Isso, para Marx, não vai a outra coisa senão um aguçamento das tensões existentes entre essas duas partes. Entre a parte desarmada, que ele vai mostrar que é uma parte moral, que é uma parte que pretende exercer o controle moral sobre a parte armada, que é a do presidente. Então, nós vamos agora examinar o que Marx fala das relações entre esses dois poderes na França, num longo parágrafo, um parágrafo que toma mais ou menos uma página e meia, mas que
garanto a vocês, deve ser estudado constantemente por vocês, pelo muito que tem para, assim, para incitar o pensamento a respeito do tema e o muito esclarecimento que traz. Tá? Traz muitos esclarecimentos, vamos ser bem claros, né? Nessa questão das relações entre executivo e legislativo. Quando vocês vão ver a 3x2 acontecer em ciência política, discussões entre os conflitos e acordos entre poder executivo e legislativo, mas eles começam a falar de coisas assim pontuais. Aconteceu isso lá na Assembleia de Conceição do Mato Dentro, da Câmara de Vereadores de Conceição do Mato Dentro, com a prefeitura lá de Conceição do Mato Dentro, lá em Minas Gerais. Aconteceu lá em Muriaé, os vereadores de Muriaé com o prefeito de Muriaé. Aconteceu em Campos, o prefeito de Campos com os vereadores de Campos. Não. A coisa, para Marx, é muito mais ampla, não é pontual, é trabalhar mesmo digamos assim, o caráter crítico que existe entre essas instituições, que são o poder executivo e o poder legislativo. E Marx tem uma contribuição imperdível para isso. Vamos examinar, lembrando que nós vimos na aula passada Marx chamando a atenção para o caráter da Constituição burguesa, que a Constituição burguesa ela fala de liberdade em sentido amplo, mas a liberdade, no fundo, é só para ela, a burguesia. Aquela coisa que termina, né, como falei para vocês aqui, da seguinte maneira, né? Assim, desde que o nome da liberdade seja respeitado e impedida apenas a sua realização efetiva, de acordo com a lei, naturalmente, a existência constitucional da liberdade permanece intacta, inviolada, por mais mortais que sejam os golpes assestados contra a sua existência na vida real. É aí que nós vimos aquela coisa, entre realidade e representação. Na realidade, a liberdade não é plena, mas nós temos que viver representando como se estivéssemos vivendo a liberdade plena em sociedade, quando essa liberdade plena é só para a burguesia. Tá? A liberdade plena é só para quem comanda e não para quem é comandado. É como se eu dissesse, a democracia ela é para quem comanda, não é para quem é comandado. Mas quem é comandado vai votar para legitimar, para consentir nos comandantes. É o jogo que existe entre realidade e representação nesse caso e que vive por aí iludindo a 3x2 e que faz, por exemplo, de Marx e de qualquer outro autor que desminta essa representação que está aí, um autor desagradável. Então, vamos a esse longo parágrafo, fazendo as interrupções nos pontos-chave, mas cuidando desde já do seguinte: Marx vai falar poder executivo e poder legislativo. Poder executivo com a presidência, com o presidente, né? E poder legislativo com a Assembleia Nacional Legislativa. Ele vai falar desses poderes maximizados, tá? Maximizados. E com um detalhe, trazendo ali desde cara um problema. Não tem reeleição. A Constituição não permite reeleição. Só permitiria a reeleição se passasse, digamos assim, uma emenda constitucional que revogasse o artigo que impedia a reeleição presidencial. Mas, para isso, precisava de 501 deputados entre os 750, ou 500 deputados entre os 750. O que acontece, né, nesse caso? O eleito com 75% dos votos não tem nem 1% de votos dentro da Assembleia Nacional Constituinte. E como é que isso foi possível? Vamos ver. Vamos ver no correr do texto. Mas vamos lá, na leitura, né? Na leitura desse imenso parágrafo, ver os pontos que Marx põe que devemos destacar e desenvolver mesmo, pensar e nos inspirar para pensar outras coisas que possam aparecer aí na realidade nossa brasileira, na realidade do mundo, né? Na realidade de outros países. Alguma pergunta até agora? Alguma pergunta? Tá dando para entender?
Então, vamos lá. Esta Constituição, tornada inviolável de maneira tão engenhosa, era, contudo, como Aquiles, vulnerável em um ponto, não no calcanhar, mas na cabeça, ou, por outra, nas duas cabeças em que se constituiu. De um lado, a Assembleia Legislativa, de outro, o presidente. Desde já, Marx está botando aí uma coisa que é uma divisão de poderes, uma divisão de comando. E está também tomando cuidado, assim, de nem considerar, porque não seria uma instituição propriamente dita comandante, a do Poder Judiciário. Mas esses papos de judicialização da política não entram aqui, tá? Não entram aqui nessa questão. E lá vai o seguinte: um exame da Constituição revelará que só os parágrafos onde é definida a relação do presidente com a Assembleia Legislativa são absolutos, positivos, não contraditórios e sem tergiversação possível, pois os republicanos burgueses tratavam aqui de garantir sua posição. A sua posição. O que são esses parágrafos? São aqueles parágrafos que dizem assim: legisla, tem direito a veto, o veto precisa de quantos votos para derrubar essas coisas assim. Tá? Quem toma a iniciativa de legislar, quem pode fazer isso, quem pode aprovar, quem pode contestar, é coisa nesse nível. Vetar, quem não vai vetar, com quantos votos, com quantos votos se veta, com quantos votos, né, se derruba o veto, e assim vai. Tá? Essa coisa toda. Ou melhor, um presidente veta, desculpe eu falar coisa assim, que falei de maneira muito atrapalhada. Um presidente veta, mas aí quantos votos são necessários para derrubar um veto presidencial? Toda a coisa está dentro desse jeito. Quando que seria o relativo que, para, no fundo, sancionar uma lei. Sancionar uma lei, porque o legislativo, em geral, decreta e é o presidente que vai sancionar a lei. Vai usar a função executiva dele, né, para sancionar a lei. Então, diz assim, mais adiante: os parágrafos 45 e 70 da Constituição acham-se redigidos de tal maneira que a Assembleia Nacional tem poderes constitucionais para afastar o presidente, ao passo que este só inconstitucionalmente pode dissolver a Assembleia Nacional, suprimindo a própria Constituição. Já Marx aqui está botando em consideração algo extremamente precioso. Ou seja, o poder legislativo faz as coisas de tal modo que ele põe todas as condições que ele precisa em lei para controlar o presidente e, se for necessário, até derrubá-lo, até cassar o seu mandato. Mas não leva em consideração absolutamente que um presidente, digamos, não conseguindo governar por causa de obstruções diversas no legislativo, tenha ele condições de dissolver o legislativo. Isso, mais tempos depois, no parlamentarismo lá na Europa, como deram uma solução para isso. Como assim? Eu tenho aqui um governo com umas bancadas lá que me dão apoio, mas, de repente, tem um programa que não consigo fazer passar, com aquela composição partidária que está lá no Poder Legislativo. Então, o que eu faço? Eu tenho direito de pedir novas eleições para o Legislativo, muito em favor daquele programa que eu quero que seja aprovado, mas que, com aquela composição partidária, não tem como passar. Então, faz-se novas eleições e, havendo uma composição partidária que permita agora que aquele projeto governamental possa ser implementado, ele, primeiro-ministro, né, continuará governando. Não havendo condições para isso, mais uma vez, ele não tendo a maioria necessária para aprovar aquele projeto, ele renuncia e pronto, e aí montam lá um outro primeiro-ministro e
e vida que segue no parlamentarismo. Mas, no nosso caso aqui, essa solução que encontraram no parlamentarismo para tempos depois, ela não existe. Como não existe aqui no presidencialismo brasileiro? Aqui no presidencialismo brasileiro, você pode fazer uma denúncia parlamentar, um impeachment, né? Que impeachment é denúncia parlamentar, não é impedimento. Impedimento é doença, é motivo de força maior. Impedimento é motivo de força maior, não é como doença, por exemplo. Não é denúncia parlamentar. Denúncia parlamentar, queixa, impeachment lá, onde inventaram isso, que vem da Inglaterra para os Estados Unidos, mas aqui é denúncia parlamentar. Mas eles botaram impeachment, aí acham que impeachment é impedimento e fazem essa atrapalhada toda aí na hora de falar das coisas. E aí, o que acontece? Nós vamos encontrar um poder legislativo em condições de fazer, de botar para o Senado, né, a Câmara dos Deputados, botar para o Senado um julgamento de um suposto crime de responsabilidade, uma vez considerada a culpa, né, presidencial, cassar o mandato. Né? Cassar o mandato. Isso agora, o presidente ele não tem meios de refazer. Por exemplo, eu não consigo governar. Poxa, as bancadas não me aprovam, agora eu sou presidente, eu vou convocar novas eleições, eu quero. Isso não existe. Isso não existe. Então, não há outra saída. Um presidente que quiser governar vencendo a obstrução que o legislativo põe diante do governo dele, ele não tem outro jeito. Ou ele entra com um golpe, né? Fecha o Congresso, ou nada. Ou vai continuar ali amarrado, ou, no máximo, ou vai renunciar, como o Jânio renunciou, no final das contas. Não tem como, constitucionalmente, pedir para fazer um Congresso novo, pedir para fazer uma Câmara dos Deputados nova, e com isso, então, governar sem obstruções, ou pelo menos nos pontos que não quer que sejam que sofram obstruções. Então, é uma coisa que Marx se põe aqui de saída. Um pode, por meio da lei, destituir o outro. O outro não tem como, por meio da lei, destituir ou refazer o outro. Só violentamente, só fora da lei, só dando o que chamam, em geral, de golpe de Estado. Muito bem. Então, Marx deu uma frase. Ela mesma provoca, portanto, a sua violenta destruição. Ou seja, o poder legislativo, que é um poder desarmado, diz, olha, eu vou obstruir o executivo e o presidente, e vou, até no caso, destituí-lo, e pronto, embora ele seja o poder armado. Aí ele, como poder armado, vai dizer assim, mas peraí, se eu sou poder armado, eu posso intervir e acabar com vocês. É o que Marx se põe aqui de cara. Um está desafiando o outro. Mas vamos continuar. Não só consagra a divisão dos poderes, como a Carta de 1830, como a amplia ao ponto de transformá-la em uma contradição insustentável. O jogo dos poderes constitucionais, como Guizot denominava as contendas parlamentares entre o poder legislativo e o executivo, na Constituição de 1848, constantemente jogado para a cabeça. De um lado, aí ele vai falando da maximização desses dois poderes. Tá? De um lado estão 750 representantes do povo, eleitos por sufrágio universal e reelegíveis. Constituem uma Assembleia Nacional. Agora, notem bem o que essa Assembleia Nacional é. Incontrolável, indissolúvel, indivisível. Não tem como, por lei, fazer nada contra ela. Por lei. Indivisível. Uma Assembleia Nacional
que desfruta de onipotência legislativa, decide em última instância sobre as questões de guerra, de paz e tratados comerciais. Possui só ela o direito de anistia e, por seu caráter permanente, ocupa perpetuamente o proscênio. Do outro lado, está o presidente, com todos os atributos do poder real, com autoridade para nomear e exonerar seus ministros, independentemente da Assembleia Nacional, com todos os recursos do Poder Executivo em suas mãos, armas principalmente, né? Distribuindo todos os postos e dispondo, assim, na França, da existência de pelo menos 1,5 milhão de pessoas, pois tantos são os que dependem das 500 mil autoridades e funcionários de todas as categorias, claro, de servidores públicos. Tem atrás de si todo o poder das Forças Armadas, isso é importantíssimo. Goza do privilégio de conceder indulto individual aos criminosos, suspender a Guarda Nacional. A Guarda Nacional é a guarda de defesa das instituições políticas, destituir com o beneplácito do Conselho de Estado os conselhos gerais, os cantonais e municipais eleitos pelos próprios cidadãos. A iniciativa e a direção de todos os tratados com países estrangeiros são faculdades reservadas a ele, ou seja, a política externa é toda da responsabilidade cedida ao presidente. Enquanto a Assembleia permanece constantemente em cena, exposta às críticas da opinião pública, o presidente leva uma vida oculta nos Campos Elíseos, com um artigo da Constituição diante dos olhos e gravado no coração, a gritar-lhe diariamente: irmão, tens que morrer. Teu poder cessa no 2º domingo do lindo mês de maio, no 4º ano após a tua eleição. Tua glória terminará então. A peça não é representada 2 vezes, não há reeleição. E se tens dívidas, cuida a tempo de saldá-las com os 600 mil francos que a Constituição te concede, a menos que prefiras ser recolhido a Clichy na segunda-feira seguinte ao 2º domingo do lindo mês de maio. E agora vem um trecho, quer dizer, ele falou da maximização dos poderes executivos com o presidente, da maximização dos poderes legislativos com a Assembleia Nacional, e agora vai falar dos caracteres desses 2 poderes. E em palavras, um trecho que é curto, mas que tem um mundo de teoria dentro dele, um mundo de possibilidades de pensamento dentro dele. Mas, como digo para vocês, estudem bem isso, mas não digam a fonte, né, desse estudo. Diz assim, e prestem bem atenção: assim, enquanto a Constituição outorga poderes efetivos ao presidente, procura garantir para a Assembleia Nacional o poder moral. Então, Marx já está mostrando de clara aqui uma coisa. Com um lado tem um poder armado, né, que ele vai chamar logo adiante de poder efetivo, e o outro tem um poder moral. Então, há uma briga entre isso, o moral de um lado e o efetivo. Nunca esqueçam isso em política. Nunca esqueçam disso em política. O lado moral, embora seja apolítico por excelência, ou antipolítico por excelência, ele está sempre grudado na política porque ele é uma das maneiras de se controlar a violência. O lado moral, tá? Os valores morais, são um dos meios de controle da violência instituída. Nunca esqueçam isso. É importantíssimo esse ponto. E não pensam que isso existiu a vida inteira ou a história inteira. Provavelmente, quem joga esse lado moral para controlar as coisas, quem jogou esse lado moral foi a Igreja Católica,
que, com uma doutrina de fraternidade universal, começou a dominar moralmente os reis. Até que um dia veio o poder civil como poder moral, que passou a controlar os reis e depois passou a controlar presidentes. Então, quando vocês pegam o Shakespeare ele é curioso. O Shakespeare ele tem reis ali que fazem o que bem entendem, estão fora do controle moral. E ele está escrevendo num momento na Inglaterra em que exatamente a Inglaterra vai criar o poder civil como um poder de controle moral dos reis. Então, quando Marx fala aqui em poder moral, você vai dizer assim, onde é que está esse poder moral? Aqui no Brasil, esse poder moral estará principalmente na Câmara dos Deputados. É ali que está o poder moral, principalmente, secundariamente no Senado. Mas, e é com esse poder moral que controla a presidência. Agora, um detalhe, nós aqui, nem cheio de corrupto lá, aquilo é poder moral que se preza. Pior que é. Pior que é. Ou vocês acham que o Centrão consegue obstaculizar um monte de coisas do Bolsonaro se não receber vantagens? A troco de quê? Ou por conta do quê? Porque ali está o poder moral. Tá? É exatamente isso que faz com que um presidente, às vezes, não governe o que quer governar. Não governe como gostaria de governar, a não ser que consiga maioria dentro do poder legislativo, que aí ele estará com o apoio moral desse poder legislativo para governar à vontade. Isso não é tão comum assim. Mas, então, vamos a essa questão da maior seriedade trabalhada por Marx aqui e que, para nós, não pode, e que para nós tem que ser lembrado o tempo inteiro. Essa questão da relação moral e política. Tá? Então, repetindo, assim, enquanto a Constituição outorga poderes efetivos ao presidente, quer dizer, outorga as armas para o presidente, o poder de intervenção propriamente dito, procura garantir para a Assembleia Nacional o poder moral. Ou seja, há um poder armado, que é o poder efetivo, e há um poder desarmado, que é o poder moral. E o poder moral quer ter ascendência sobre o poder efetivo. À parte o fato de que é impossível criar um moral mediante os parágrafos de uma lei, aqui há uma coincidência entre a visão do Marx e a do Durkheim. Eu diria, por que há uma coincidência aqui? Porque Durkheim, ele pega, no livro dele, Sociologia e Filosofia, ele pega o que diz, por exemplo, assim, a ideia de Kant, né, de você ter, de considerar a norma, né, a racionalidade da norma ética, para ir pensando até, quem sabe, na universalidade dela, para implementá-la e ser condutora individual, condutora para todos os homens naquilo que seria as relações de cada indivíduo com os outros, com os demais, ou com as totalidades, né, de grupos e sociedades. O Durkheim chega ali e diz assim, não basta isso. Olha só que tem uma coisa curiosa essa do Durkheim, é curiosíssimo. Não basta eu conhecer a norma moral. Não basta eu conhecer a regra moral. É preciso desejá-la. É preciso que essa regra moral seja desejável, que ela tenha desiderabilidade. Esse ponto é importantíssimo, porque ninguém vai aceitar uma regra moral, que é uma regra que diz respeito à conduta individual, simplesmente pelas razões que essa regra tem. Não, ela precisa desejar, ela precisa ter um sentimento de adesão a essa norma, de adesão a essa razão. Então, não basta
existir a lei ali e um presidente jurar a Constituição. É preciso que ele deseje cumprir a Constituição. Jurar, pura e simplesmente, não passa por isso. É preciso que ele queira julgar. Ou seja, a norma, a racionalidade da norma, a racionalidade da lei, ela por si só não se impõe a ninguém. Ela só se impõe a alguém se ela for desejada, se ela for aceita. Então, Marx aqui está nesse ponto igualzinho a Durkheim. A parte o fato de que é impossível criar um poder moral mediante os parágrafos de uma lei, ou seja, não basta legislar para as pessoas aceitarem. Ah, a lei está lá, vou cumprir a lei. É preciso desejar. Esse lado da desiderabilidade por qual o Durkheim chama, eu encontro aqui no Marx a mesma coisa. Coisa parecida, né? Ou seja, não adianta, a racionalidade pura e simples da lei não vale. Não vale. Tem que ter um sentimento de adesão a ela. Tá? Um sentimento de concordância com ela. Sem isso, não vai, no fundo, não vai cumprir a lei ou vai fingir que cumpre. Não vai cumprir a Constituição ou vai apenas fingir que cumpre a Constituição. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que Marx se põe aqui e que é crucial. Diz assim, a Constituição, mais uma vez, se anula ao dispor que o presidente seja eleito por todos os franceses através do sufrágio direto. É uma indicação valiosíssima, porque o que Marx está dizendo aqui é simples. Existe uma moralidade informal na eleição direta. O presidente eleito numa eleição direta, embora ele possa não estar, digamos assim, não ter a moralidade formal da lei, ele tem o apoio moral do eleitorado. Ele tem uma moral informal do lado dele, que pode se contrapor, pode ser posta em oposição à moralidade da lei. A lei quer obrigar, ótimo, mas eu tenho uma defesa moral aqui, que é o povo. Ou, se quiserem voltar lá em Locke, a prerrogativa que é o bem público, que dá prerrogativa ao executivo para agir até contra a lei. Então, a Marx está chamando a atenção aqui para o detalhe. Não pensem vocês que vão controlar um presidente simplesmente porque ele jurou a Constituição. Ele pode alegar que tem apoio, e isso aconteceu, de fato, ali com Luiz Bonaparte, ele pode alegar que ele tem o apoio das massas, que ele foi eleito por 75% dos votos. Ele tem um apoio moral informal, o que põe em choque as duas bases morais. A base moral do legislativo, que quer controlar o executivo, e a base moral informal, que tem um poder eleito, um presidente eleito de uma eleição direta. É precioso isso. Claro, você chega aqui, quando o Collor sofreu impeachment, né, lá em 92, aquela coisa toda, ele disse, eu fui eleito por 34 milhões de votos, não sei o quê, mas ali teve um problema sério. Foi eleito por 34 milhões de votos, a gente vai botar umas pessoas na rua para dizer que existe movimento de massas querendo derrubar vocês. E puseram os caras pintadas na rua, coberturas, que havia movimento de massa para derrubar o Collor, que tinha que ter representação. Para ir contra os 34 milhões de votos que ele alegava como respaldo moral para ele, botaram gente na rua. É um duelo moral ali. E aqueles caras pintados que não derrubavam, como eu disse, nem diretoria da Portuguesa de Desportos, acabaram representando o apoio de massa ao impeachment. Acabaram dando uma moralidade extra, uma moralidade informal, que se opõe à moralidade informal que o Collor alegava
ter com 34 milhões de votos. Essa disputa moral ela sempre existe. Tá? Isso é um dado novo. Ela não existe dentro de ditaduras. Aí é outra conversa. Não existe dentro de ditadura. Mas, fora das ditaduras, ela existe. E mesmo as ditaduras, às vezes, procuram também ter um apoio moral. Não é assim, saindo da paulada para cima de todo mundo que resolve. Tem sempre a busca também do apoio moral. Isso faz parte da política, para você deixar, já que política é violência, mas violência é só para usar em último caso. Você passa, primeiro você tem uma disputa moral, essa disputa moral para definir as coisas. E, dependendo da disputa moral, se precisar, você usa até a violência, porque a moral está garantindo a violência que você vai usar. Foi o que o Luiz Bonaparte fez. Então, vamos voltar aqui ao que Marx está falando, mas, desde já, entendendo que uma eleição presidencial direta ela é um meio de se dar poderes morais, quer dizer, um apoio moral informal a um presidente eleito, que se opõe ao controle moral formal que vem por meio das leis. Então, diz assim, na sequência, enquanto os votos da França são divididos entre os 750 membros da Assembleia Nacional, são aqui, pelo contrário, concentrados em um único indivíduo. Enquanto cada representante do povo representa apenas este ou aquele partido, esta ou aquela cidade, esta ou aquela cabeça de ponte, ou até mesmo a mera necessidade de eleger algum dos 750 candidatos, sem levar na devida consideração nem a causa nem um homem, ele é o eleito da nação. E, no ato de sua eleição, é o trunfo que o povo soberano lança uma vez em cada 4 anos. A Assembleia Nacional eleita está em relação metafísica com a nação, ao passo que o presidente eleito está em relação pessoal com ela. A Assembleia Nacional exibe realmente em seus representantes individuais os múltiplos aspectos do espírito nacional, enquanto que no presidente esse espírito nacional encontra a sua encarnação. Em comparação com a Assembleia, ele possui uma espécie de direito divino, é presidente pela graça do povo. Então, eu convido vocês a lerem e relerem esse trecho todo aqui, que vai desde aquele assim, enquanto acontece. Todo esse trecho aqui, importante, mas principalmente esse último, para vocês fazerem um confronto entre o lado moral e o lado dos poderes efetivos da polícia, dos poderes de intervenção na polícia, que, em geral, são comandados por alguém que está sob controle. Então, o que alguém que está sob controle, que tem os poderes efetivos, que está comandando os poderes efetivos e está sob controle, pode fazer para se libertar? É desmoralizar quem o domina moralmente. Essa é que é a questão. E é isso que o Luiz Bonaparte vai fazer. Todo um trabalho de desmoralização do legislativo e até de intimidação de deputados em relação a possíveis reformas as quais o legislativo pudesse conduzir, para que, digamos assim, houvesse numa sequência de acontecimentos, uma progressiva desmoralização do poder legislativo, para que ele, não controlando o presidente, acabasse por permitir o golpe final, que foi o golpe de Estado de 2 de dezembro de 1851. É algo, não falei para vocês aqui, quando a gente olha no Brasil, a Câmara dos Deputados, ela tem gente do Brasil inteiro, mas ela não... Aí que está a questão. Ela tem gente do Brasil inteiro.
Mas quem é mais representante do Brasil? A Câmara dos Deputados, ela marca a unidade institucional. Mas quem representa o Brasil como povo, de fato? O presidente. Quem está na representação do país, como povo, da população? Quem está em relação direta com ele? É o presidente. Os outros representam uma unidade nacional. Mas a nação propriamente dita, quem está representando a nação propriamente dita é o presidente. Isso dá condições morais completamente diferentes. É por isso que muita gente se ilude e diz que quem está na presidência tomou o poder. Não tomou o poder, não toma o poder. Não existe isso. Agora o Bolsonaro está no poder. Não está no poder. A coisa é muito mais complicada do que isso. Ainda mais quando nós consideramos o lado moral. Se ele é comandante em chefe das Forças Armadas, mas será que ele pode dar um golpe de Estado? Será que ele pode fechar o Congresso? Isso não é assim. Isso não é assim. Tomar o poder é impróprio, é sempre impróprio falar dessa maneira, porque existe todo esse jogo com o lado moral que procura o tempo inteiro dominar a política. Porque política, como falei com vocês, sempre falo, é violência. Intervenção é violência. O lado moral, não. O lado moral é desarmado. E é exatamente ele que se usa. Tá? Ele que se usa. Ele que se usou nas sociedades catequizadas e se usa nas sociedades civilizadas para controlar o comandante em chefe das Forças Armadas, o comandante, aquele que está com os poderes executivos nas mãos. Então, Marx mostra essa crise. E o que ele vai descrever aqui não é outra coisa senão as diversas questões relativas até à política externa, a intervenção do Estado, do Exército em Nápoles, na Itália, condenação moral que recebem da Assembleia Nacional. E há todo um jogo, digamos assim, de tensões, há todo um mundo de tensões aqui nas relações entre executivo e legislativo que acabam por favorecer as manobras de Luiz Bonaparte no sentido de desmoralizar o legislativo e de, ao mesmo tempo, lançar sobre o legislativo a acusação mesmo, né, de impedi-lo de governar, de impedi-lo de tomar várias medidas que teriam apoio popular, como, por exemplo, o fato de, digamos assim, de libertar os camponeses endividados, libertados das dívidas, né? Anistiá-los, né? Das dívidas. Então, há uma série de coisas descritas por Marx aqui nas relações entre executivo e legislativo que vão à progressiva desmoralização do legislativo e vão favorecer a intervenção por meio daquela soldadesca embriagada, né? A embriagada sustentada a aguardente salsichas e tal, por meio daquilo ali que ele vai, no final das contas, dar o golpe e preparar a sua sagração como imperador Napoleão III, mas apelando para plebiscitos. Ele fará primeiro um plebiscito para a prorrogação do mandato presidencial dele, terá apoio, depois ele terá um segundo plebiscito em que ele propõe a restauração do Império com a dinastia Bonaparte, que teria começado lá com Napoleão I, e ele seria o Napoleão III. O segundo Napoleão teria sido um efêmero reinado e pouquíssimo legitimado de um dos filhos de Napoleão Bonaparte, que seria o Napoleão II. E ele, então, entraria na história como o Luiz Bonaparte, entraria como Napoleão III, como entrou, de fato, com a restauração monárquica que faz em dezembro de 1852. Então, completando ali, né, tudo que estava, digamos assim, no script da representação. No script da representação, ele consegue, por meio de toda essa crise política e de todas essas manobras políticas, chegar
a esse ponto, a esse script, a cumprir esse script da representação e com aquele golpe de 2 de dezembro de 1852 e a restauração monárquica. Bom, então, o que nós temos agora para verificar é a base social disso. Essa base social é que é a grande questão agora. Como é que esse homem sem base parlamentar, essa é uma questão séria, ele conseguia ter 75% dos votos para presidente. E mesmo com esses 75% dos votos, não conseguia. De jeito nenhum, sequer 1% de apoio parlamentar. Porque não tinha mesmo, nem 30%, quanto mais 75%. Acho que tinha, 1% no caso é 7,5%. Ele devia ter 30%, ele devia ter 3% de representação, agora fazendo as contas direito. Ele não tinha como ter. Ele não tinha, acho eu, que 22,5%, 22 deputados, 23 deputados, da chamada Sociedade de 10 de Dezembro, que era a dos seus apoiadores, dos bonapartistas, de fato. Mas a pergunta está exatamente isso. Cadê a base social dele? Cadê aqueles 75% dos votos? A primeira coisa que a gente vê nisso aí, aqueles 75% dos votos nas eleições diretas não aparecem como representação parlamentar. Isso significa algo bastante apreciável, que é a representação parlamentar depende de organização política, organização por meio de partidos políticos. Isso significa que o grosso do eleitorado do Luiz Bonaparte não era politicamente organizado. Era uma multidão de 75% dos eleitores não organizado politicamente, que estava organizado politicamente tomar conta praticamente das 750 cadeiras do Congresso, ou de pelo menos 700 do Congresso, desculpe, da Assembleia Nacional Legislativa. 70%, aliás, coisa na base de mais de 90% do poder legislativo. Então, nós temos uma sociedade organizada que é minoritária e que está dominando o poder legislativo. E uma sociedade desorganizada majoritária que elege um presidente que quer reeleição. Não lhe dão reeleição, então ele vai desmoralizar o legislativo para poder intervir com as armas. Bom, onde estará, então, essa base daquilo que no capítulo 3, Marx diz: se existe na história do mundo um período sem nenhuma relevância, é este. Ou seja, coisa que não tem relevância histórica, que não traz transformação consigo. Simplesmente impede o prosseguimento de uma história que estava, ou interrompe, num ponto, uma história que estava sendo comandada pela burguesia. Então, ele vai chegar lá no capítulo 5 a falar o seguinte: a base dessa sociedade 10 de dezembro, a base, no final de contas, a base social, uma das bases sociais, não a única, né? Mas principalmente a base que faz a intervenção golpista. Onde é que estaria essa base? Lá no capítulo 5, né? Vamos, e depois já ter falado alguma coisa a respeito, ele diz o seguinte: sobre a sociedade de 10 de dezembro, que é a sociedade que apoia Luiz Bonaparte, né?
criada por apoiados de Bonaparte. Essa sociedade originou-se em 1849. A pretexto de fundar uma sociedade beneficente, o lumpenproletariado de Paris fora organizado em facções secretas, dirigidas por agentes bonapartistas e sob a chefia geral de um general bonapartista. Lado a lado com roués decadentes, de fortuna duvidosa e de origem duvidosa, lado a lado com arruinados e aventureiros rebentos da burguesia, havia vagabundos, soldados desligados do exército, presidiários libertos, forçados foragidos das galés, chantagistas, saltimbancos, lazarone, ponguistas, trapaceiros, jogadores, maquerô, donos de bordéis, carregadores, literati, tocadores de realejo, trapeiros, amoladores de facas, soldadores, mendigos, em suma, toda essa massa indefinida e desintegrada, atirada de seca em Meca, que os franceses chamam la bohème. Com esses elementos afins, Bonaparte formou o núcleo da Sociedade de 10 de dezembro. Sociedade beneficente, no sentido de todos os seus membros, como Bonaparte, sentiam necessidade de se beneficiar às expensas da nação laboriosa. Esse Bonaparte, que se erige em chefe do lumpenproletariado, que só aqui reencontra em massa os interesses que ele pessoalmente persegue, que reconhece nessa escória, nesse refúgio, nesse rebutalho de todas as classes, a única classe em que pode apoiar-se incondicionalmente é o verdadeiro Bonaparte, o Bonaparte sans phrase. Aí é que está. O que é o lumpenproletariado, se nós considerarmos o pensamento de Marx? Não é a nação laboriosa, está dito aqui, claro. E também no correr da obra de Marx a gente vai ver isso em outros pedaços. Se vocês lerem o texto que eu mandei para vocês sobre a história como farsa, que é sobre esse texto do 18 Brumário, vocês vão encontrar lá outras citações a respeito, outras passagens de Marx a respeito do 18 Brumário. No momento, deixamos aquilo lá e fica por conta de vocês a leitura daquele texto, daquelas passagens. O que eu preciso dizer aqui é que, se nós queremos ter alguma noção do que seria lumpenproletariado, e como Marx vai falar, tem o lumpen de baixo e de alto nível, em outras palavras, lumpen rico e lumpen pobre, tá? É preciso considerar o seguinte: não fazem parte daquilo que seria, digamos assim, a esfera da produção e dos serviços na sociedade, a esfera, rigorosamente, a esfera do trabalho na sociedade. E, quando se fala em trabalho, está se falando em produção e em serviço. No caso ali, é tudo coisa de atividade marginal. É como se eu dissesse hoje: bicheiro, lumpen; camelô, lumpen; prostituição, lumpen; tráfico, lumpen; traficante, lumpen, essa coisa toda. E todos eles vivem à margem do trabalho, podem até trabalhar no que fazem, mas à margem do que seria da sociedade ligada à produção e aos serviços. Essa seria a base do Bonaparte, como nós vemos aqui, nada a ver com o sujeito da história, não são sujeitos da história. Não tem nada a ver com o sujeito da história. Por isso, esse golpe já está falando, Marx já está mostrando para esse golpe que ele é algo que não tem sujeito histórico na sua base. Por isso mesmo, ele não pode se representar nada do ponto de vista histórico. Ele tem base social? Tem, mas não é uma base de sujeitos da história. Mas a pergunta que vocês vão fazer é o seguinte:
Será que 75% da nação francesa era de lumpen proletariado? Não. Ou 75% dos eleitores, né, franceses eram do lumpen proletariado? Não. Grande parte era até de trabalhadores mesmo. Mas a grande quantidade de votos não estava aí. Não estava no lumpen proletariado. O lumpen proletariado é onde dá a ação nos centros urbanos, onde tem a ação nos centros urbanos, nos pontos decisivos, e com ligação com militares. Que quando nós olhamos militares, nós não podemos ter dúvidas, olha só, nós não podemos ter dúvidas. Os militares, diante de instituições civis, eles são sempre estranhos. Porque as instituições civis são feitas contra a violência que é comandada pelo Poder Executivo. E o Poder Executivo é comandante de uma violência por meio das Forças Armadas. Então, são instituições, essas instituições, as Forças Armadas, que estão sob o controle civil. Rigorosamente, não são instituições civis. Não são instituições civis. Até por isso, não podem representar-se nas instituições civis. Por isso mesmo, nada demais que Marx fale que, no caso da França, o exército que apoiou esse golpe, que no final foi o grande executor do golpe, ele tivesse essa ligação com o lumpen proletariado. É esquisito? É bastante esquisito, bastante estranho. Mas a gente precisa ter coragem para falar uma coisa dessas. Não é uma coisa fácil de ser considerada. Nós que passamos por intervenções militares diversas, com ditadura militar e tudo na nossa história, nós vamos ver que, na realidade, são instituições que podem ser consideradas não civis e, por isso, com maior tendência a apoiarem, se não obedecerem às disposições civis de uma Constituição, a apoiarem aventuras de políticos de lumpen proletariado. Nada estranhar essa turma toda que se pendura no Bolsonaro. Nada estranhar no Bolsonaro. Nada de estranhar da ligação dele com milícias, essas coisas todas que a gente vê por aí. É incrível, é doloroso, mas vamos lá. O que eu estou precisando botar aqui mais adiante é a base. Onde que está essa base? Cadê esses votos todos, meu Deus? A França não era toda de lumpen proletariado. Tá? Onde estão esses votos? E aí nós vamos lá para o capítulo 7. Nós vamos lá no capítulo 7, e lá no capítulo 7, nós vamos encontrar, primeiro, Marx botando um problema. O problema que ele põe é um problema que diz respeito muito, que diz respeito à teoria dele, que é uma teoria que pede o tempo inteiro uma base social. E aí é que está. Como é que base social seria essa? Cadê esses votos todos? É só lumpen proletariado? Não falei não. O que acontece para Marx? Há toda uma construção burocrática na França, a qual se vincula também o exército, né? Ou se vinculava também ao exército, e a pergunta feita por Marx é quem eles representam da sociedade francesa, já que eles não estão representando nem burguesia, nem proletariado. Será que não representam ninguém? Será que é suspenso no ar, como ele mesmo vai falar? Não.
Marx tem que ter tudo em síntese, tá? Então, se eu tenho ali um aparelho de Estado, quer dizer, toda uma burocracia construída, e tenho forças armadas, aquilo ali não está solto. Aquilo está em síntese com alguma coisa da sociedade, com as representações que a sociedade tem e com coisas da base social da sociedade. Ou seja, esses elementos de superestrutura jurídico-política que são o quê? O aparelho de Estado, a burocracia estatal e mais as Forças Armadas, eles têm que estar em síntese com alguma coisa na sociedade. Alguma base social também tem que estar vinculada a eles, para eles existirem ali, ou para eles estarem compondo, estarem dentro dessa síntese que deu o golpe, que deu o no-golpe. Então, a pergunta feita por Marx é a seguinte: mas sob a monarquia absoluta, durante a primeira revolução, sob Napoleão, a burocracia era apenas o meio de preparar o domínio de classe da burguesia. Sob a Restauração, sob Luís Filipe, sob a República Parlamentar, era um instrumento da classe dominante, por muito que lutasse por estabelecer o seu próprio domínio. Unicamente, sob o segundo Bonaparte, o Estado parece tornar-se completamente autônomo. É tal coisa, parece tornar-se completamente autônomo. Mas a teoria de Marx não admite essa autonomia política. Tá? Ele não admite autonomia de nada, nem da produção, rigorosamente. Produção, tudo tem que estar em síntese. Tem que estar naquela síntese de diferentes determinações de existência material, certamente. Então, diz assim: a máquina do Estado consolidou a tal ponto a sua posição em face da sociedade civil que lhe basta ter à frente o chefe da sociedade de 10 de dezembro, um aventureiro surgido de fora, glorificado por uma soldadesca embriagada, comprada com aguardente e salsichas, e que deve ser constantemente recheada de salsichas. Daí o pusilânime desalento, o sentimento de terrível humilhação e degradação que oprime a França e lhe corta a respiração. A França se sente desonrada. E, não obstante, o poder estatal não está suspenso no ar. Bonaparte representa uma classe, e justamente a classe mais numerosa da sociedade francesa, os pequenos camponeses. Aí é preciso ver. Marx está dizendo, não está suspenso no ar, como nada está suspenso no ar. Está representando alguma coisa que existe dentro da sociedade francesa. E o que existe lá dentro? Não é só o lumpenproletariado, tem essa outra parte também, que é a que vem daquela grande maioria de eleitores. Assim como os Bourbons representavam a grande propriedade territorial, isso é dos monarquistas, né? Os monarquistas que depois fazem o Partido dos Monarquistas Coligados, o Partido da Ordem, Bourbon e Orleans. Os Bourbons representavam a grande propriedade territorial e os Orleans, a dinastia do dinheiro. Os Bonapartes são a dinastia dos camponeses, ou seja, da massa do povo francês. O eleito do campesinato não é o Bonaparte que se curvou ao parlamento burguês, mas o Bonaparte que o dissolveu. Vou explicar tudo isso porque tem uma ideia preciosa nesse trecho. Durante 3 anos, prestem bem atenção nisso, por favor, as cidades haviam conseguido falsificar o significado da eleição de 10 de dezembro e roubar aos camponeses a restauração do Império. A eleição de 10 de dezembro de 1848 só se consumou com o golpe de Estado de 2 de dezembro de 1851. Vamos ao seguinte. Primeiro, para Marx, nada está isolado aí. Tá? Nada está isolado. Esse golpe não está isolado. Esse golpe representa alguma coisa. Se eu tenho
um partido de monarquistas coligados com o partido dominando lá o poder legislativo. Esse partido monarquista coligados ele tem duas linhas, né, duas linhagens, né, reais que são propostas para a França. Uma é a Bourbon, que é de proprietários territoriais, a outra, que é a chamada de legitimista, né, que o Tocqueville apoiava, e a outra que é a chamada aristocracia financeira, os Orleans, que depois tem ligação com os Bragança e tudo, tipo Casa de Bragança em Portugal, e vem para a nossa dinastia, para o nosso império aqui, para a dinastia portuguesa e para depois o Império Brasileiro. Mas, esquecendo esse detalhe, vamos ao ponto desse eleito do campesinato. O que é isso? Que campesinato é esse? É o seguinte, a Revolução Francesa trouxe com ela, né, aquele lema de liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade tratada daquele jeito que nós vimos aí, no final das contas, sempre por meio da representação mais do que da prática propriamente dita. Mas, de alguma maneira, não seria ela o problema. A segunda coisa seria a fraternidade, os laços integrativos, né, entre os franceses, laços integrativos entre os franceses para dar unidade política entre eles próprios. E a outra questão, que essa ficava difícil de ser resolvida, que era a questão da igualdade. Muito do que inspirou as ações na Revolução Francesa e na continuação dela, especialmente do período dos diretórios, especialmente do período republicano propriamente dito, foi inspirado em Rousseau. E a questão da igualdade, muito pensada em termos do discurso sobre a desigualdade do Rousseau. E a questão do discurso sobre a desigualdade do Rousseau indicava o seguinte, que as desigualdades naturais não podiam ser base das desigualdades sociais. Se as desigualdades sociais existiam, elas eram devidas a problemas de contrato, não devidos à natureza. Então, elas só podiam ser selecionadas por meio de contrato. Tudo bem, o contrato certo, né? Com aquela fórmula do um por todos e todos por um, quando cada um se dá inteiro ao todo, não dá nada a ninguém em particular, e quando recebe do todo, recebe por meio de alguém que se deu inteiro ao todo, e que, ao lhe dar, não está dando como um sujeito particular, mas sim como parte indivisível do todo. Esse um por todos e todos por um, do Rousseau, que é a solução do contrato social, né? Ela vem como na sequência de um outro problema que ele havia posto e que no próprio contrato social não dá indicações para resolver, que era o problema da propriedade. Porque Rousseau, no discurso sobre a desigualdade, ele aponta na propriedade privada a principal causa da desigualdade social. Então, é claro, para os franceses havia essa questão da propriedade, da desigualdade provocada pela inexistência de um país de proprietários. E aí vem Napoleão, e com Napoleão vem um Código Civil, que é um código, basicamente, de regulação da propriedade, e, a partir daí, vem uma distribuição de terras, de milhões de terras, para as populações do campo na França. Uma distribuição de milhões de pequenas propriedades no campo da França. E essas pequenas propriedades, é uma coisa que eu procurei saber, não consegui até hoje saber, alguma coisa elas oneravam, ou uma obrigação financeira, elas tinham sido criadas
Algumas obrigações financeiras tinham sido criadas para os proprietários, para que eles as conservassem. Não sei, não consegui descobrir o que é. O fato é que, quando, em 1848, surge a Segunda República, esses milhões de camponeses, pequenos proprietários, estão endividados e sem condições de pagar suas dívidas. Eles são beneficiários daquela ideia de que uma distribuição de propriedades vai levar à igualdade social, vai levar finalmente à realização da igualdade social, uma sociedade de proprietários privados, e o que dá é uma tremenda de uma atrapalhada. E o que Marx escreveu aqui, que eu vou ler agora, foi exatamente sobre o resultado disso. O que eu não sei dizer é que isso tem ligação, essa distribuição de propriedades, com o Código Civil Napoleônico. Agora, as obrigações que couberam aos camponeses para, no final, eles ficarem endividados, eu não sei lhes dizer o que terá sido, como terá acontecido. Sei que todos eles viviam endividados. É uma coisa que Tocqueville, sobretudo, para o qual Tocqueville, sobretudo no Lembranças de 1848, chamou a atenção, que o grande objeto que tinha ali entre os franceses era a abolição da dívida, ou a abolição das dívidas, né? Então, vamos aqui a essa descrição que Marx faz dos pequenos camponeses. E, desde já, vamos compreender que eles, em si, não são classe, mas se comportam como uma espécie de anticlasse contra a sociedade, contra o restante da sociedade. Vamos lá. E que também não tem condições de organização política. Mas, no entanto, como são proprietários, têm direito a voto. E votavam maciçamente no Luís Bonaparte, porque ele era, na verdade, o herdeiro daquele que deu, vamos assim, daquele que foi o que concedeu esses milhões de pequenas propriedades, o que concedeu, na verdade, a propriedade de cada um que naquele momento estava endividado e sem condições de pagar a sua dívida. Os pequenos camponeses constituem uma imensa massa, cujos membros vivem em condições semelhantes, mas sem estabelecerem relações multiformes entre si. Seu modo de produção os isola uns dos outros, em vez de criar entre eles um intercâmbio mútuo. Esse isolamento é agravado pelo mau sistema de comunicações existentes na França e pela pobreza dos camponeses. Seu campo de produção, a pequena propriedade, não permite qualquer divisão do trabalho para o cultivo, nenhuma aplicação de métodos científicos e, portanto, nenhuma diversidade de desenvolvimento, nenhuma variedade de talento, nenhuma riqueza de relações sociais. Cada família camponesa é quase autossuficiente. Ela própria produz inteiramente a maior parte do que consome, adquirindo assim os meios de subsistência mais através de trocas com a natureza do que do intercâmbio com a sociedade. Bom, caiu aqui em casa a ligação. Espero que vocês estejam todos aí ainda postos aí. Mas então vamos lá. Cada família camponesa é quase autossuficiente. Ela própria produz inteiramente a maior parte do que consome, adquirindo assim os meios de subsistência mais através de trocas com a natureza do que do intercâmbio com a sociedade. Uma pequena propriedade, um camponês e sua família. Ao lado deles, outra pequena propriedade, outro camponês e outra família. Algumas dezenas delas constituem uma aldeia e algumas dezenas de aldeias constituem um departamento. A grande massa da nação francesa é assim, formada pela simples adição de grandezas homólogas, da mesma maneira porque saco de batatas em um saco constituem um saco de batatas. Na medida em que milhões de famílias camponesas vivem em condições econômicas
que as separam umas das outras e opõem o seu modo de vida, os seus interesses e sua cultura aos das outras classes da sociedade, estes milhões constituem uma classe. Mas, na medida em que existe entre os pequenos camponeses apenas uma ligação local e em que a similitude de seus interesses não cria entre eles comunidade alguma, ligação nacional alguma, nem organização política, nessa medida não constituem uma classe. São, consequentemente, incapazes de fazer valer seu interesse de classe em seu próprio nome, quer através de um parlamento, quer através de uma convenção, não podem representar-se, têm que ser representados. Seu representante tem, ao mesmo tempo, que aparecer como seu senhor, como autoridade sobre eles, como um poder governamental ilimitado que os protege das demais classes e que do alto lhes manda o sol ou a chuva. A influência política dos pequenos camponeses, portanto, encontra sua expressão final no fato de que o poder executivo submete ao seu domínio a sociedade. E assim nós começamos a compreender por que o significado da eleição de 2 de dezembro, de 10 de dezembro, desculpem, só vai aparecer no golpe de 2 de dezembro de 1841. Uma sociedade desorganizada votou para presidente da República, da Segunda República, no homem que ela queria que restaurasse o império para lhes garantir a pequena propriedade e abolir as suas dívidas. Ou seja, o significado da eleição ficou represado para explodir, finalmente, no golpe de 2 de dezembro de 1851 e na restauração do Império. Essa questão ela é séria, e essa ideia de Marx é ótima, porque é exatamente isso. Porque você tem hoje um ato político, você tem hoje uma eleição, em que, às vezes, alguém elege alguém presidente que ele não faz o que tem que fazer, porque tem muitos obstáculos no caminho. Só depois de romper esses muitos obstáculos é que ele vai fazer aquilo para o qual ele foi eleito. Ou, se vocês quiserem pegar, por exemplo, a Revolução de 30, a Revolução de 30 entra num governo provisório, daqui a pouco tem que lutar contra a Revolução de 32, tem que enfrentar tem que passar por um governo constitucional, mas só no Estado Novo é que, digamos assim, aquele governo provisório da Revolução de 30 consegue realizar aquilo para o qual ele veio. Não é uma coisa fácil. E o que Marx está mostrando aqui é exatamente isso. Para esse poder executivo submeter a sociedade francesa, foi preciso todo um tempo, passasse todo um tempo, toda uma crise política, e fosse vencida essa crise política para que o significado daquela eleição prevalecesse. Em outras palavras, o significado daquela eleição, daqueles 75% dos votos, que não podiam ter correspondência no poder legislativo, esse significado só vai aparecer com o golpe de 2 de dezembro de 1851. Mas por que isso? Porque, na verdade, era uma eleição que representava uma França desorganizada politicamente. A França desorganizada politicamente, mas que podia votar. E que tinha raízes na história da França desde o Código Civil Napoleônico. E também, por que não, naquela ideia de Rousseau de que você não terá uma sociedade igualitária havendo propriedade privada. E a solução dos franceses ali não foi abolir a propriedade privada, mas distribuir propriedade privada para todo mundo, ou, se quiserem, para todo mundo que vivia no campo. Então, não é uma coisa não é uma coisa fácil de ser considerada, é bastante complicada, mas nós encontramos aqui os votos, né? A maioria dos votos, digamos assim, a base que tornava Luiz Bonaparte invencível nas eleições e
que o Poder Legislativo não conseguiu controlar, pura e simplesmente impedindo a reeleição presidencial. Ele acabou provocando a sua própria violenta destituição, ou melhor, a violenta destituição de si mesmo o Poder Legislativo, dele próprio Poder Legislativo. Bom, ficamos, então, agora para um apanhado disso aqui e a mais-valia na próxima aula, um apanhado, um resumo dessa história toda, e vamos ver, a partir desse resumo, depois assim, a questão da mais-valia. Ou entramos direto na mais-valia, porque eu estou vendo que a turma está esvaziando, esvaziando, esvaziando. Não é uma época do ano apropriada para aulas, mas tudo certo. Tá bom? Então, por hoje, encerro a aula.